de um homem que teve poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É da sua difícil que ele mais te fez. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passar pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passar e não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado do canto, é frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais viver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canta. Do outro lado canta. Do outro lado canta. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Nela não, pastor. Não? Peguei. Marco Antônio. Aleluia, glória a Deus. E Marcos Nascimento. É esse mesmo. É parente. É parente. Marco Antônio, Marco Nascimento. Aleluia. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, quantos problemas assolando as nações, enfermidades, desempregos, muita fome, gritos de guerra, desespero e aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver.
receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Recebe a igreja. Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça e seu amor. Não tenhas medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus, e sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes tu fica desesperado, se preocupando com o que possa acontecer? Se está difícil, dobre agora os seus joelhos e deixe as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Glória a Deus. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Aleluia. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Abençoe Jesus. Glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e me ver cercado por esse Faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o teu fogo cairá
E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Hey, hey, hey. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Hey, hey, hey. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus. Meu Deus. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, toda alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero ver.
grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Eu te louvarei, mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória. Te louvarei sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero ver. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção, mil graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós agradecemos a oportunidade. Dou oportunidade. Só na luz, né? Em nome de Jesus. Mais uma vez. Minha salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se a teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, glória a Deus. Amém. Jesus merece o perfeito louvor, né? Apesar que nós estamos, né, esse tempo esfriado com a garganta inflamada, mas Deus não nos deixa parar de louvar o Senhor. Amém? Mais uma vez, saudar a igreja na paz do Senhor.
Quero deixar uma palavra aqui em Mateus, que diz assim, o grande mandamento. Mateus 22, 34 em diante. Mateus 22, 34. Amém? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. E estando reunidos, os fariseus interrogou-lhe Jesus, dizendo: Que pensas vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhe ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Amém, igreja? Glória a Deus. A Bíblia fala: amarás teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Às vezes nós estamos desanimados, mas se não for Jesus conosco, quem somos nós? Tudo vem para nos desanimar das promessas do Senhor, mas temos que se afirmar com Deus, cada dia mais, mesmo que sua fé seja pequena, Deus te ouve, Deus ainda é aquele que ainda salva, liberta, cura, Deus é maravilhoso em nossas vidas. Amém, igreja? E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós estamos sempre murmurando contra nossos próximos. De vez em quando a gente vê as pessoas fazer coisas erradas, nós não devemos julgar aqueles que estão fazendo coisas erradas. Nós temos que colocar na mão do Senhor. Não temos que julgar o teu próximo. Amém? Vamos só orar, porque só Jesus mesmo para salvar essas vidas, que a gente às vezes está murmurando contra ele, falando que ele está errado, falando isso, falando aquilo. Nós não devemos falar nada das pessoas, temos que entregar na mão do Senhor. Amém? Que os irmãos recebam essa palavra nessa noite. Fica firme com Jesus, na alegria, na tristeza, na enfermidade. Temos que permanecer na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar pela oferta em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te que Jesus na tua presença. Pai, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor, as ofertas, os dízimos, aqueles que não puderem ofertar, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha visitar cada família, cada dispensa nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.
privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome
do Senhor. Aleluia, Deus. Grande é o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Carlos Salles, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Momento da palavra, momento de recebermos do Senhor mais um pouco daquilo que o Senhor preparou para nós esta noite. Aleluia. Santo, Santo, Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem o poder e a autoridade de mudar tudo e todas as coisas. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pela adoração. Muito obrigado, Pai, por nos capacitar. Continua, Senhor, nos aprimorando, nos capacitando, Senhor. Colocando a tua mão poderosa, Senhor, sobre a nossa voz, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia melhorando, Pai, para que nós possamos te louvar, engrandecer e louvar o teu nome. Que o Senhor venha tirar, Pai, todo o empecilho, Pai, todo o resfriado, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem tentado nos impedir de louvar a Ti, de fazer o perfeito louvor, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar em nome de Jesus. Que possa chegar, Senhor, diante de Ti, no trono da Tua glória, Pai, com cheiro agradável e suaves nas Suas narinas. E que o Senhor possa receber a nossa adoração. Toma, Senhor, em nome de Jesus, continuando louvando e adorando ao Senhor com a Tua palavra, Senhor, com as nossas vidas, ó Pai. Entregando, Senhor, diante do Teu altar, o Teu filho, o pastor Carlos Salles. Seja com ele, Senhor, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Dá sabedoria, entendimento, compreensão. Dá, Pai, discernimento. Dá, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toda a compreensão da Tua palavra, para que Ele possa transmitir para nós esta noite aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu te agradeço, Senhor, louvo e engrandeço pela vida do pastor Carlos Salles. Que o Senhor continue operando, continue trabalhando, continue sendo com Teu filho, Pai. Continue, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, renovando, Senhor, as Tuas forças, Pai. Oh, Deus, dando sobre ele, Pai, oh Deus, a Tua unção, o Teu poder e a Tua graça sendo derramado sobre a sua vida a cada dia, para que ele possa a cada dia estar mais e mais buscando, mais e mais se separando, mais e mais, Pai, trazendo do Senhor, do coração do Senhor para o nosso coração, a palavra a qual o Senhor colocou no coração dele esta noite. Assim nós te louvamos e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, para meus amados irmãos, também aqueles que nos acompanham através das lives, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, que seja um tempo de vitória para as nossas vidas, amém? Então, vamos engrandecer o nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, amém? Quando a minha amada irmã Luciné falou sobre desânimo, o Senhor colocou no meu coração 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Aleluia, glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Glórias a Deus. Podemos ler? Amém. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Amém? Glórias a Deus. Agora, quero contigo ler todo o capítulo, mas quero que você se coloque de pé em reverência à palavra do papai. Amém? Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem à presença de Deus pela manifestação da verdade,
mas ainda o nosso evangelho está encoberto. Voltarei o 3. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto. Nós, ou melhor dizendo, nos quais o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pegamos, ou melhor dizendo, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos, aleluia, servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não, aleluia, desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a manifestação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Podeis assentar. Amados irmãos, hoje, de madrugada, a mulher do meu pai, porque meu pai era viúvo, casou de novo, e ele perdeu primeiro a minha mãe. Nessa madrugada ele perdeu a mulher que ele casou também. Então, uma das coisas que eu fico triste é porque ela estava até caminhando para a igreja, meu pai também estava caminhando, mas no desânimo deixou de caminhar. Então, quando nós desanimamos e deixamos de caminhar, a situação fica complicada. Enquanto isso, a respeito de desânimo, o Senhor estava falando comigo também em 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos dar continuidade a esse texto, mas eu quero trazer algo para vocês entenderem. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Olha o que vai dizer 2 Samuel, capítulo 9. Oh, aleluia! Maravilhoso é tu, Senhor. Oh, aleluia! 2 Samuel, capítulo 9. Ele vai dizer dessa maneira, preste bem atenção o que está escrito nesse capítulo 9. Diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda da casa de Saul alguém para que eu use para com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar.
Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então inclinou e disse: quem é o teu servo para tu teres olhado, aleluia, para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhas, aleluia, trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho de teu servo, de contínuo comerá pão na mesa de quem? Do rei. Então, o que eu quero trazer com isso tudo a respeito do desânimo, a respeito da perplexidade? O que eu quero dizer é que havia guerra entre os filisteus, havia guerra contra Israel. E vindo os filisteus contra-atacar a Israel, a serva de Jonatas, ela deixa o menino cair, o menino ainda criança de colo, e o menino fica aleijado de ambos os pés. E ele agora está na casa de Maquir, em Lodebar. Lodebar é lugar da aflição. Lodebar é lugar onde Mefibosete passou os anos da sua vida, desde criança à maturidade. E durante aquela peregrinação, durante aquela luta, imagina quanto tempo ele ficou rastejando pelo chão. Quanto tempo ele ficou pedindo esmola, quanto tempo ele ficou numa situação difícil. Se nós olharmos para os tempos atuais e olharmos quantas pessoas nós encontramos pelas ruas no mesmo estado, nós olhamos pelas ruas passando necessidade, estendendo as suas mãos por causa de uma moeda, estendendo as suas mãos por causa de uma esmola, a gente olha para a gente e fala assim: eu sou um felizardo do Senhor, porque eu preciso de ânimo, eu preciso me animar. Para quê? Para ver verdadeiramente o que Deus tem feito por mim. E às vezes nós passamos lutas, passamos dificuldades, cada um do seu jeito, porque a gente fala assim: não, sou melhor do que esse, sou melhor do que aquele. Não tem melhoria de parte alguma quando nós estamos nesse mundo. O Senhor fala: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor disse que nós teríamos aflições. E as aflições desse tempo presente, segundo o Senhor, não pode se comparar com a glória que há de vir da parte do Senhor para as nossas vidas. Então nós precisamos entender que, apesar das dificuldades, apesar das lutas que cada um de nós temos um Deus que vela para cada um de nós, para que a sua palavra venha se cumprir na minha vida e na tua vida. E assim, a palavra se cumpriu na vida de Mefibosete. Agora, imagina você, a gente ouve alguns pregadores calorosos, pregando essa palavra, e eles falam: imagina a carruagem real chegando em Lodebar. Aquela carruagem linda, Mefibosete está lá estendendo as mãos pedindo uma esmola. E fala assim: não, hoje não tem esmola para ti não. Hoje, segundo a palavra do Senhor, o Senhor te reconheceu. O Senhor veio te tirar do estado de miséria e agora você comerá na mesa do rei. Nós precisamos entender que nós não estamos comendo em qualquer lugar. Nós estamos comendo na mesa do rei, nós estamos comendo nas mãos do Senhor. É Ele que tem preparado tudo para a minha vida e para a tua vida. Voltando à caminhada, a gente olha que não há perspectiva nenhuma para aqueles que não estão andando nos caminhos do Senhor. Porque quando nós estamos nos caminhos do Senhor, há verdadeiramente uma mão potente abençoando a minha vida, abençoando a tua vida. E essa mão potente,
ela fala conosco através de um canto de vitória que está em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 em diante. Ele diz assim: cântico de vitória, Deus é por nós. Vai dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos, os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, que também intercede por nós, por mim e por você. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, nós somos entregue à morte todo o dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, aleluia, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós precisamos, mesmo rastejando, buscar a presença do Senhor. Aleluia. Porque significa que a gente olha para Lodebar, olha para a vida de Mefibosete, se o rei manda buscar, porque havia uma promessa para a vida de Mefibosete. Porque havia ali entre Davi e Jonatas um amor. E quando fala de amor, amados irmãos, nós estamos falando do Criador. O que mais amou a cada um de nós foi o Criador. E ele amou também a família de Jonatas, Mefibosete. E agora chega lá a recompensa para a vida de Mefibosete. E haverá recompensa para a minha vida e para a tua vida também. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: olha, o que pode fazer com que eu pereça é só eu próprio. Porque eu posso, eu próprio, cavar a minha própria sepultura. Mas se nós permanecermos fiéis, o que diz a palavra? Ele permanece fiel. Aleluia, glória a Deus. Ele permanece fiel, independente do estado, do jeito que você esteja. Talvez você está lá só os farrapos. Está lá, como diz Davi, o bichinho do cavalo de Jacó, o vermezinho. Está lá aquela coisinha inútil. Mas o Senhor, Ele não te abandona. O Senhor, Ele está contigo todos os dias de tua vida. Se você não virar as costas para Ele, jamais Ele virará as costas para você. Nós precisamos entender isso. Então a gente precisa dar continuidade a essa caminhada. Às vezes a gente passa por cada situação, como diz aí o ditado popular, a gente passa por poucas e boas, né? Situações difíceis mesmo, e essas situações difíceis, talvez aquelas pessoas às quais nós conversamos, ou até mesmo fazem parte da nossa família, ou seja, quem for, né? Deixa a gente lá, como se diz, debaixo do chão, né? Uma situação de humilhação terrível, né? Mas a gente sabe que Cristo, Ele nos exalta na hora certa. Cristo nos levanta na hora certa. Cristo faz verdadeiramente mais do que nós temos pedido e pensado. Então, a gente precisa olhar para a palavra do Senhor e ver o quanto Deus, aleluia, Ele tem aí operado na nossa vida. E nós não podemos desanimar, segundo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem preparado para cada um de nós. Então, a gente precisa, de uma maneira assim, gloriosa, olhar para o autor e consumador da nossa fé, quando Ele traz essa palavra maravilhosa para a gente, que diz: Jesus é o único assunto do ministério de Paulo. Jesus, ele tem que ser o único assunto da nossa vida. Amém? Porque enquanto nós olharmos, amados irmãos, a gente olha para a cruz do Senhor e a gente vê essa cruz que a parte dela mais estreita está na horizontal.
Mas a parte mais comprida está na vertical. Porque a gente encontra o socorro. É lá em cima. Então, a maior parte das bênçãos celestiais vem de Deus. Então, vem lá de cima. A gente precisa entender que a cruz, o nosso Senhor, tem que ser o assunto da nossa vida. Glória a Deus. E às vezes não tem sido. Às vezes a gente olha mais para as dificuldades. A gente olha mais para as lutas do que a gente olha para as benfeitorias, para as beneficências que Deus tem nos feito. Eu já tenho falado a respeito do meu ministério há muito tempo, né? Eu lembro, para vocês terem uma ideia, eu lembro quando criança ia para a escola, eu lembro assim de parte da minha infância, eu lembro detalhes da minha infância. Eu lembro que a minha mãe falava que eu era aguado. Aguado é um ditado lá em Minas, quando a criança é magrinha, raquítica, né? Cutucava a nuca aqui, a nuca era funda, né? Dizia que a criança era aguado, né? Então, a criança, talvez ela tinha desejo de ter alguma coisa, não tinha, aí dizia que era aguado. Hoje em dia diz que é uma depressão, alguma coisa dessa natureza e assim por diante. Mas dizia que era aguado. E a minha mãe, ela fez uma simpatia lá conforme o pessoal fazia, e ela pediu pão na casa de 7 pessoas e fez uma simpatia lá para que eu pudesse ser restaurado. Mas a gente sabe que Deus, Ele está no controle de tudo. Deus sabe todas as coisas. Então, de tanto que eu era magro, de tanto que eu era, assim, uma criança que parecia que não ia vingar, como diz o ditado lá em Minas, a força de expressão, né? Então, é uma criança magrinha que só tinha cabeça, era um cabeção, né? As crianças ficavam me colocando pilha quando eu ia para a escola, falavam, olha o cabeção dele, olha o cabeção dele. E colocavam uma pilha muito grande. Eu lembro que a nossa família, ela passava uma necessidade tão grande que quando jogava o caminhão do lixo, lá no esbancado assim, a gente descia mais ou menos 100 metros para catar latinha, para vender as latinhas, para comprar alguma coisa. E até mesmo coisas que eram jogadas lá no lixo, a gente comia coisas do lixo. E a gente precisa entender que quando a gente se encontra desanimado, a gente fazer uma retrospectiva, a gente olhar para o passado que nós passamos e olhar para onde nós estamos hoje, a gente vai falar assim, Deus mudou muita coisa. Deus mudou muita coisa. Deus fez muitas coisas. E nós temos vitória nele, vitória em Cristo. E a gente olhar e fazer essa retrospectiva e falar assim, quanto Deus abençoou, quanto Deus ajudou, quanto Deus prosperou. A gente, segundo a minha família, nós não tínhamos perspectiva de vida de eu chegar aos 30 anos de idade. Mas Deus, Ele superabundou na minha vida. Amém. Glória a Deus. Os 55 anos já está na carcaça. E é coisa assim que eu louvo e engrandeço a Deus. E hoje em dia, gordinho, né? Todo, né? Afeiçoadozinho. Mas Deus, superabundou. Olhar a magreza daquele tempo e olhar como está parrudinho assim, é coisa que é bênção de Deus. Então a gente precisa entender o quanto Deus tem feito. E a gente precisa adorar a Deus. Se a gente olha para o passado, a gente olha as situações que nós passamos em determinadas lógicas da vida, né? Hoje em dia, aquele tempo, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu não era nem servente pedreiro. Quando eu estive no quartel, eu era remuniciador do Moteiro 60. Se sair do quartel e vir por lá de fora, eu sou remuniciador do Moteiro 60. Fala, o que é isso? Não tem emprego para isso aqui não. A gente olha e fala assim, eu sou lá da roça, plantava cenoura, pimentão, abobrinha, e fala, na cidade não tem onde plantar cenourinha, nem pimentão não. Aí eu vim trabalhar de servente pedreiro, eu dormia em cima de saco de cimento na obra. Eu fiquei mais ou menos 3 meses quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, dormindo em saco de cimento, em cima na obra, em cima de saco de cimento. Depois de 3 meses que eu trabalhei, eu já tinha dinheiro para comprar um carro. Porque eu fazia horas extras
E eu estava trabalhando tempo assim direto, chegava um caminhão de cimento, eu descarregava, chegava uma coisa, eu fazia por onde. Então a gente precisa entender que Deus ele tem trabalhado, Deus tem operado. Eu olho hoje em dia, eu cheguei sem nenhuma profissão hoje, eu sou pedreiro, eu sou marceneiro, eu sou eletricista, eu sou bombeiro, hidráulico, e eu faço tudo na construção civil. Então a gente precisa entender as qualificações que Deus nos deu. Hoje em dia, a gente olha para o passado e a gente olha para os dias de hoje, a gente vê quanto Deus operou, né? Antigamente, eu não tinha fé, era um prostituto. Hoje, eu tenho fé e sou um pastor. Então a gente olha para o passado, e se a gente olhar para o passado, é um passado desanimador. Mas se a gente olha para o presente, a gente olha e fala o quanto Deus fez, o quanto Deus operou, o quanto Deus ele é bom para conosco. Então a gente precisa trazer à memória aquilo que Deus dá esperança. A gente precisa trazer para os dias atuais o quanto Deus fez, o quanto Deus ainda vai fazer. A gente precisa trazer isso para a gente falar, não, olha o que eu passei, olha a situação que não foi boa para a minha vida, mas eu olho hoje, que coisa maravilhosa, né? Às vezes eu estou em casa, talvez 2, 3 dias sem trabalhar, um mês sem trabalhar, aí daqui a pouco a pessoa liga e fala, Carlos, eu estou precisando de um serviço aqui. Aquele um mês que ficou defasado, 2 semanas, 3 semanas, daqui a pouco são recolocadas todas as coisas nos seus lugares. Isso é o maná de Deus que está caindo do céu. E assim, Deus tem feito, desde que aqui cheguei no Rio de Janeiro. Deus tem feito desde a minha infância. E a gente tem crescido paulatinamente. E a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a gente precisa estar nos colocando diante de Deus e falar, Senhor, quanto o Senhor fez, que maravilha, o quanto o Senhor ainda tem de fazer. Muitas vezes tem situações que vêm para tentar me obscurecer. As situações elas vêm para tentar me desanimar, mas eu, assim como Paulo, ele diz assim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Então a gente precisa dar continuidade, a gente precisa prosseguir, independente das situações, porque retroceder, desanimar é morte. É morte física e é morte espiritual. E a gente precisa dar continuidade, mesmo que seja nas lutas, para não, tá ruim? Não, não tá. Eu vou continuar vencendo. Tá difícil? Não, não tá. Vou continuar indo à frente, né? A gente vê a sunamita, quando ela chega diante do profeta, ela fala com o profeta Eliseu assim, ela vem correndo porque o filho morreu, e ela chega diante do profeta Eliseu e fala assim, o profeta Eliseu olha ela, corre ao encontro da sunamita, e Geazi corre ao encontro da sunamita, a sunamita vem, e a sunamita não quer assunto com Geazi, a sunamita passa correndo e vai direto ao profeta, e aí todo mundo cercando a sunamita para não chegar no profeta. Aí o profeta fala assim, deixa ela se chegar, porque ela está amargurada de alma. Ela tinha perdido seu filho. E aí quando ela chega diante do profeta, como que você está, sunamita? Ela fala assim, vai tudo bem. Vai tudo bem. Mesmo com a tristeza de um filho morto dentro de casa. Ela diz, vai tudo bem. E o profeta começa a palestrar com ela, e ela palestrando com o profeta, e ela diz para o profeta, eu disse para o Senhor que não mentisse para mim. Eu disse para o Senhor que não mentisse para mim. Agora o filho que Deus me deu, ele está morto lá dentro de casa. O profeta fala assim, toma aqui o meu bordão, Geazi, e saiu correndo para chegar à casa da sunamita. Geazi colocou o bordão,
ali de Eliseu, do profeta Eliseu, sobre ali o garoto, e o garoto continuou morto. Quando chega o profeta, Sunamita fica dentro de casa, o profeta sobe para o quarto do garoto, e daqui a pouco o garoto ressuscita e ele restitui a sua mãe. A gente precisa entender que até mesmo na morte há consolo de Deus. Até mesmo na morte a gente precisa ter alegria. Por causa de quê? Porque estar com Deus é melhor, é infinitamente melhor do que estar nesse mundo. São palavras do apóstolo Paulo. Nós precisamos ter no nosso coração essa alegria de dar continuidade, esse ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos, de servir a Ele com diligência. Aleluia. Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, conforme eu costumo falar sempre, né? Aí, a respeito do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele fala: eu esmurro, né, o meu próprio corpo, eu o reduzo à servidão, para que, pregando às outras pessoas, eu, de alguma maneira, não venha ficar reprovado. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa salvação. Nós precisamos ter saúde espiritual. Nós precisamos tratar do nosso corpo. E nós precisamos tratar desse desânimo com a força espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, ele vai dizer: mas ainda, se o nosso evangelho está encoberto, para que, aleluia, os que se perdem estão encobertos, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos seus servos por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos aí a respeito do Deus desse século, diz assim: o Deus desse século, o príncipe deste mundo, é Satanás, que exerce poder sobre boa parte da atividade deste mundo. Ele governa como usurpador, e o seu governo é temporário, não absoluto. Satanás continua agindo, mas somente segundo a vontade, aleluia, permissiva de Deus, até ao fim da história. Aqueles que não submetem a Jesus Cristo, aleluia, permanecem sob o controle de Satanás. Este cega os olhos deles a verdade e a glória do Evangelho, a fim de não serem salvos. A solução para esta tragédia, aleluia, situação, é neutralizar a atividade dele, mediante a intercessão, e pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo, para que o povo ouça, entenda e decida crer. Nós precisamos decidir crer. Nós precisamos deixar de olhar para as coisas ruins da vida, porque ele está dizendo que esta luz, ela não resplandece na vida dos incrédulos. O que isso quer dizer? Muitas vezes, o inimigo de nossas almas, Satanás, às vezes a gente está precisando de alguma coisa, no tempo presente, a gente luta agora, a gente clama, a gente fala com Deus, a gente faz uma coisa, faz outra, talvez Deus fale agora não. E a gente aborrece, a gente entristece, fala: eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto, por que o Senhor não me dá a resposta e me dá alguma coisa que eu quero? A gente esquece de olhar para o que Deus já fez. E aí a gente fica aborrecidinho, entendeu? Faz beicinho e tudo. A gente vira as costas para Deus e isso vai trazendo uma tragédia espiritual dentro de nós. A gente precisa entender, falar: Deus, a sua vontade boa, perfeita e agradável. Eu tenho orado, eu vou continuar orando, porque esse é o meu papel.
mas não vou me aborrecer. Eu vou orar, eu vou ficar na dispensação do Senhor. A hora que o Senhor quiser fazer, eu serei grata. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo meu Deus, continua sendo meu Senhor. O Senhor tem feito maravilhas e a gente precisa entender, porque o inimigo de nossas almas, ele traz seta, aborrecimento, ele traz indignação nossa para com Deus. Fala, que Deus que eu sirvo, que Ele não faz o que eu estou pedindo. Eu estou sendo envergonhado diante dos meus adversários. Talvez a gente olhe para a situação do pastor Carlos nessa situação, aqui nessa igreja, a gente fala assim, não, estou sendo envergonhado. Mas eu sei, segundo o que eu tenho pregado e falado para vocês, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Aleluia. É Ele quem vai edificar, é Ele quem vai fazer. A obra não é minha, a obra é dele. Glória a Deus. A obra pertence a Ele, então eu preciso entender isso. Eu não posso ficar aborrecidinho com Ele, falar, estou aborrecidinho. Eu vou fechar as portas, eu estou triste com o Senhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vou entregar minha carteirinha de pastor, não vou ser mais pastor. A gente precisa entender, amados irmãos, que o pouquinho que nós fazemos é muito. Um com Deus é a maioria. Cada pessoa que ouve a palavra que você está pregando, que você está anunciando, o louvor que você está falando, você está edificando vidas, você está trazendo fé para dentro dessas pessoas. Você está tirando a obscuridade, você está trazendo luz. E a gente precisa entender desse jeito. Nós precisamos entender desse jeito. Então, que venhamos de contínuo estar alegres com o nosso Deus. Versículo 6 de 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, e que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, aleluia, seja de Deus, né? E não de nós. Então o que ele está falando, o apóstolo Paulo? Ele está falando que a excelência do poder de Deus. O que quer dizer isso? Essa excelência do poder de Deus é o Espírito Santo. Ele está falando em vaso de barro. Quem é vaso de barro? Nós fomos feitos de barro. Então nós somos os vasos de barro que o apóstolo Paulo está falando. Então o Espírito Santo é a excelência do poder de Deus que está dentro de nós. E se Deus, Ele tem feito casa espiritual de mim e de você, nós somos especiais para Deus. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos saber que o Espírito Santo de Deus está movendo maravilhosamente dentro de nós. Amém? Então, em nome de Jesus, não desanime, mas avance. Glória a Deus. Aleluia. Pois, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado algo sobrenatural. Mas se você der continuidade a essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 2, preste bem atenção. 1 Coríntios, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Glórias a Deus, maravilhoso é o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha o 10, o que ele diz. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer e o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito nos ensina, cooperando, ou melhor dizendo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe
parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então nós precisamos entender que todo desânimo tem que cair por terra. Nós precisamos dar continuidade ao que Deus Ele preparou para a minha vida e para a tua vida. Isso quer dizer caminhada. Amém? Caminhada. A gente precisa estar caminhando até quando? Até aquele momento especial. Por quê? No versículo 50 de 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer assim: e agora digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que quer dizer isso? Ele está dizendo nem todos dormiremos. Ele está dizendo nem todos nós morreremos, mas seremos transformados. Primeiro, aqueles que já desceram à sepultura levantarão dos seus túmulos, ainda que estiverem ossos, conforme está no capítulo 37 de Ezequiel, que ele dá ordem àqueles ossos secos para que se levante. O Senhor dará ordem àqueles que já morreram para se levantarem. Eles serão levados primeiro pelo Senhor, e depois nós, os que estivermos vivos. Amém? Então, ele diz assim no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, aleluia, seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós precisamos entender que o nosso Senhor, aleluia, Ele quer que nós sejamos encorajados, para que sejamos transformados ante a última trombeta. A trombeta soará e nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos céus para nos receber, e nós iremos para Jerusalém Celestial, morar com Ele. Amém? Nós precisamos então nos fortalecer nessa palavra. Nós precisamos falar: Senhor, eu quero verdadeiramente me esforçar, mesmo que eu esteja passando lutas, assim conforme Mefibosete passou, assim conforme quantos servos teus passaram por lutas, mas venceram, assim também eu vencerei em nome de Jesus. Versículo 7 de 2 Coríntios capítulo 4, amém? 7 de 2 Coríntios capítulo 4. Glórias a Deus. Temos, porém, nós já vimos esse aí, missionário, não? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, sim, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós falamos que é o Espírito Santo, essa excelência. 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Às vezes a gente olha as pessoas falando assim: eu quero fazer algo para esse crente, para ele ser derrubado. Mas a gente olha as situações deste mundo. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e a gente sente pena da gente mesmo. A gente fala assim: meu Deus, olha o que está acontecendo comigo. Daqui a pouco a gente se levanta e recobra a nossa energia. A gente fala: quanto Deus é maravilhoso, né? Eu estava só o pó, estava só a cinza, a situação estava terrível do meu lado, mas olha como Deus é bom. Estou revigorado, né? Eu já me senti assim, sabia, meus amados irmãos? Eu me senti assim como se eu tivesse aí com uma idade já avançada. Daqui a pouco o Senhor
trouxe aquela juventude de volta, mesmo com 55 anos. O Senhor trouxe aquela juventude de volta, eu me reanimei, eu falei, que glória, né? Coisa boa é essa. Porque a gente, às vezes, né? A minha esposa que fala, você não é idoso não, você é um jovem, né? Aí tu tá pensando que tu é velho, tu tá com mania de velho, né? E aí ela começa a falar, eu falo, meu Deus, olha o que a minha esposa está falando, né? Mas a gente precisa dar um up, né? Falar, não, a gente precisa se animar. Porque muitas vezes, amados irmãos, quando a gente fica olhando situações difíceis, a gente olha de um lado, a gente olha do outro, a gente olha no jornalismo, a gente olha na internet, a gente olha aqui, a gente olha acolá. Daqui a pouco a gente está enredado por só tristeza, a gente está enredado por coisas ruins e a gente precisa nos alegrar. E é na palavra do Senhor que a gente vai se alegrar, é na palavra do Senhor que a gente vai buscar força aonde não tem, entendeu? Para dar verdadeiramente esse up aí para a gente estar indo muito mais além. Se a gente olhar só para a doença, só para uma situação, só para outra, a gente não sai da onde nós estamos. A gente precisa colocar a cara lá fora. Falar assim, deixa sair um pouquinho, deixa eu colocar a cara aqui do lado de fora, porque eu preciso respirar um ar novo. Eu não posso, de maneira nenhuma, estar concebendo só essas situações assim. Eu preciso respirar. E a gente precisa respirar. E esse respirar vem do Espírito Santo de Deus. A gente precisa falar, Deus, sopra aí, sopra com abundância, né? Esse teu Espírito, essa tua graça, para que nós sejamos renovados, transformados pelo teu poder, esse poder soberano do Senhor. Amém? Glórias a Deus. 9, né? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, aleluia, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, conforme nós vimos lá, Romanos capítulo 8, versículo 36. Todos os dias nós somos entregues à morte, como ovelhas para o matador, mas nós podemos todas as coisas naquele que tem feito com que nós venhamos suportar as situações difíceis, em Cristo Jesus, né? Então, assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida. Então nós precisamos buscar isso aí do apóstolo Paulo, que ele vem aqui na frente, mais um pouquinho, está no capítulo 6 aí, do apóstolo Paulo. No capítulo 6, quero ver isso que ele está falando, no versículo 12. De maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. Preste atenção. Ele vai falar da sua abnegação e do seu ministério. Ele diz assim: nós cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. O que ele está dizendo? Essa graça que tem sido manifesta sobre a vida de vocês, vocês não podem considerar vã essa graça. Mas vocês precisam dar valor a essa graça, porque qual é a graça que ele está falando? Segundo o Senhor vai falar a respeito de João, ele fala em João que aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. E João, ele vai falar lá em 1 João, ele vai dizer assim: olha, e se vós pecais, vocês têm um advogado diante do Pai, que é Cristo Jesus. Então nós temos um advogado. Então Paulo, ele está dizendo aqui, ele está falando que essa graça não é para a gente recebê-la em vão, porque nós temos o Cristo da cruz, nós temos um advogado, nós temos aquele que está ali fazendo todas as coisas para que nós venhamos receber de graça todas as coisas na presença do autor e consumador da nossa fé. Amém? No versículo 2 ele diz assim, porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te. Quando ele fala socorre-te, ele está falando que nós precisamos buscar socorro nessa graça, nós precisamos buscar socorro em Deus, nós precisamos buscar socorro na sua palavra, no Espírito Santo. Mas muitas vezes, quando nós estamos desanimados, quando nós queremos
voltar atrás, a gente não busca esse socorro, a gente não busca essa graça, a gente não busca a oração, a gente não busca alguém que possa orar pela gente. Então ele está dizendo, socorre-te, né? No dia da salvação, eis aqui agora é tempo aceitável, eis aqui agora é dia de salvação, porque tem muitos, amados irmãos, desolados, porque tem muitos afastados, porque tem muitos desigrejados, porque tem muitos que fugiram da presença de Deus e precisam voltar para a presença de Deus. E aqueles que não estão na presença de Deus, talvez é um simpatizante da nossa fé, precisa levantar sua mão e falar assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu quero me entregar. Eu não sei se você está sozinho no seu lar, na sua casa, onde que você estiver, é necessário você buscar ao Senhor e fazer verdadeiramente uma profissão de fé. Fala assim, eu me nego a esse mundo, eu nego todas as alianças, eu quebro todas as alianças que eu fiz com o mundo, eu quero fazer uma aliança com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite, e Ele vai fazer contigo essa aliança, porque nós mesmos sabemos quantas pessoas que estão à nossa roda, que não tem um amor para com Cristo, que não tem uma vivência para com Cristo, que até mesmo professa com a sua boca, mas o seu coração está longe dele. A gente precisa, então, buscar ao Senhor, porque hoje é dia aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. Agora o apóstolo Paulo, ele fala da pessoa dele e de cada um de nós. Nós não podemos dar escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, desaprovado. A gente precisa continuar, amados irmãos, com força vitalícia, pelo Espírito Santo do Senhor, para continuar lutando. Ele diz assim, antes como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis, que as pessoas vêm te recomendar, falando, não, ali está a irmã do cinema, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Se você estiver passando por um aperto, pede ela para orar, e você receberá a virtude do Espírito Santo. Amém? 4, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. O que ele está falando? Ele está falando do seu ministério, que acontece essas coisas. Ele está dizendo, eu tenho paciência no meu ministério, eu tenho aflições, eu tenho necessidades, eu tenho angústia, mas eu continuo lutando. Agora ele fala aqui, apanhou, ele está dizendo assim, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, tudo isso ele faz. Será que nós estamos fazendo? Nós precisamos fazer. No versículo 6, ele diz, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, direita e esquerda, por honra e por desonra. O que ele está dizendo? Que muitas vezes ele é honrado diante de Deus, mas as pessoas desonram ele. Agora ele está dizendo por infâmia, mas por boa fama. As pessoas estão falando que ele não presta, mas diante de Deus ele tem uma boa fama, como enganadores. Mas sendo verdadeiro, o que ele está dizendo? As pessoas estão dizendo que ele está enganando, mas ele está sendo verdadeiro. Isso também acontece conosco. No versículo 9, ele diz assim, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, mas eis que vivemos como contristados, castigados, melhor dizendo, castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Nós precisamos entender isso. Isso é algo assim, sobrenatural nas nossas vidas. E a gente precisa dar valor a tudo isso que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque é coisa sobrenatural de Deus para cada um de nós. Aleluia. Então, agora voltando ao capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante em ação de graças para com Deus. Então, o desânimo,
ele não frutifica o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas quando nós estamos sendo abundantes em alegria, em trabalhos, esse Espírito ele vai fazer com que as pessoas que estejam ao nosso lado, elas estejam crescendo, elas sejam uma bênção. Então, continua a lutar. Mesmo nas situações difíceis, continua a falar assim, olha, se Deus, ele foi aonde estava Mefibosete, e ele estava passando por uma situação difícil. Imagina o dia de chuva, a pessoa sem as duas pernas rastejando pelo meio da rua fora. Imagina. Aí o Senhor ele fala assim, traz lá Mefibosete. Ele vai comer na mesa do rei. No capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, preste atenção. Isso tinha vindo na minha cabeça no início, mas fugiu, agora voltou. E é algo assim de Deus para as nossas vidas. Capítulo 3 vai dizer assim: Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, aleluia, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma esmola. E Pedro, aleluia, disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomou pela mão direita e levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Nós precisamos entender, ainda que estejamos dessa maneira, ainda que estejamos prostrados, o Senhor nos toma pela mão e fala: levanta-te e anda. Aleluia. A gente precisa andar. Amém. A gente não pode parar. A gente não pode ficar prostrado. A gente fala: não, tenho levantado a minha cabeça, agora eu vou prosseguir para o alvo, eu quero fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque imagina você, no teu desânimo, você dá por encerrada a tua vida. Mas quando você tem ânimo, fala: tem muito caminho para andar ainda. Tem muita coisa para eu fazer ainda. E a gente precisa, né? Eu estou desejoso já para o Natal, entendeu? Eu estou desejoso já para comer umas rabanadas, entendeu? Fazer umas coisas boas aí para a gente festejar. Então a gente precisa prosseguir. Se a gente fica desanimado, a gente não chega lá nunca, entendeu? A gente precisa falar: não, vem Natal, vem Ano Novo aí, vem coisas boas da vida. Eu não espero coisa ruim, não, quero esperar coisa boa. Então a minha esperança é por coisas melhores da parte de Deus para a minha vida. Então a gente precisa estar nesse, como se diz assim, nesse open aí, nesse avanço aí, a gente precisa dar continuidade mesmo, amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, muito obrigado pela Tua palavra, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e a Tua boa mão, Pai, tem feito toda a diferença nas nossas vidas. Ó Pai amado, Pai querido, venha tirar todo o desânimo, ó Pai, tudo que não procede do Senhor. Venha também, Senhor Deus, endereçar, Senhor, os nossos amados irmãos, que estão, Senhor Deus, desanimados, ó Pai, que estão prostrados, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha retirá-los, ó Pai, aleluia, da onde, Senhor Deus, que eles pararam. Ó Deus, tira toda a cegueira, todo o empecilho, ó Pai, tudo que não procede do Senhor, que eles venham, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ah, Deus, está, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, vigor das Tuas mãos, ó Pai. Aleluia, da operação do Teu Santo Espírito, ó Pai, levantando de onde caíram, ó Pai. Ah, Deus, que eles venham em nome de Jesus Cristo a dar continuidade ao seu ministério, continuidade, Senhor Deus, ao plano da salvação do Senhor, ó Pai, para conosco, com a nossa família, Senhor Deus, com aqueles que estão à nossa volta. Que sejamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, testemunho vivo, Senhor Deus, do poder do Espírito Santo do Senhor, ó Pai.
para que nós venhamos avançar, Senhor, no Teu nome. Assim venha o Senhor fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Nos ajuda, nos fortaleça, e que nós venhamos, ó Pai, ver a Tua mão fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Levanta as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o por Senhor. causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Crendo em Deus. Maranata, Glória a e a Deus. salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa semana, que Deus esteja nos renovando a cada minuto, a cada instante, para que prossigamos pelo alvo. Aleluia, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. Amém? Fica na paz.